Imagine uma mulher. Ela foi demitida. Ela acredita, e tem razões para acreditar, que foi demitida por discriminação. Então ela procura um advogado. O advogado do processo e a empresa chega ao tribunal com uma prova. A empresa discriminou mulheres? Impossível. Temos mulheres contratadas. A empresa discriminou negros? Também impossível. Temos negros contratados. E o juiz aceita essa lógica. Caso encerrado. Exceto que essa mulher era negra e as mulheres contratadas eram brancas e os negros contratados eram homens. E ela, especificamente ela, mulher e negra, nunca tinha sido contratada. O sistema reconheceu a discriminação racial, reconheceu a discriminação de gênero, mas não conseguiu enxergar o que aconteceu com ela. Porque o que aconteceu com ela estava no cruzamento. Estava no lugar onde raça e gênero se encontram. E aquele sistema jurídico simplesmente não tinha ferramentas para ver esse lugar. Quem fica invisível quando as categorias que usamos para entender o mundo não conseguem capturar toda a experiência humana? Quem é que fica invisível quando nós utilizamos categorias universais que não abarcam todas as experiências possíveis? Isso é interseccionalidade. E hoje a gente vai mergulhar nesse conceito, que parece complicado, mas que no fundo levanta uma das perguntas mais antigas da filosofia. O que acontece quando tentamos explicar a vida com mapas que não cobrem todo o território? Bem-vindos ao Odisseia Filosófica, eu sou Jeff Alves e hoje começamos uma série nova, curtinha, possivelmente só 2 episódios, inclusive. Uma série sobre interseccionalidade, vista não apenas como um debate público, político ou acadêmico, mas como um problema filosófico, epistemológico e, sim, muito humano. Deixa eu começar com uma observação bem simples. O ser humano não consegue viver no caos. Desde os primórdios, a gente precisa organizar a experiência. Precisa separar o comestível do venenoso, o aliado do inimigo, o dia da noite. Categorizar é uma necessidade cognitiva. É o que nos permite funcionar. Mas tem uma coisa interessante que acontece quando a gente categoriza. A gente sempre simplifica no processo. O mapa nunca é o território. O mapa é sempre uma redução, uma seleção, uma escolha sobre o que mostrar e sobre o que deixar de fora. Korzybski, o linguista, dizia isso no século XX, e os filósofos dizem isso desde a Grécia Antiga. Mas o problema começa quando a gente esquece que está usando o mapa, quando começa a confundir o mapa com a realidade, quando acha que a categoria dá conta de toda a experiência. Pega o exemplo mais cotidiano possível. Quando a gente fala mulheres têm salários menores, está fazendo o quê? Está usando uma categoria, a categoria mulheres. E essa categoria tem uma utilidade enorme. Ela revela uma desigualdade real. Ela organiza um problema. Ela orienta políticas. Mas ela também esconde diferenças dentro dela mesma. Porque o salário de uma mulher branca, de classe média, com ensino superior no centro de São Paulo, é completamente diferente do salário de uma mulher negra, periférica, sem diploma no interior do Nordeste. Quando a gente diz mulheres, de quais mulheres a gente está falando? E quando a gente diz negros, de quais negros estamos falando? E quando a gente diz pobres, de quais pobres estamos falando? Percebe como a vida concreta é sempre mais complicada do que as categorias que usamos para descrevê-la? Aqui é onde a coisa fica filosoficamente interessante. Toda categoria produz 2 movimentos simultâneos. Ela inclui e ela exclui. Ela ilumina algo e deixa outra coisa na sombra. Isso é o que os filósofos chamam de problema do universal. O universal é aquilo que tenta abarcar o todo. Mas o todo nunca é homogêneo. Há sempre singularidades que não se encaixam perfeitamente de uma classificação. Tá? Inclusive, problema é um problema do conceito de universal, né? da ideia de categoria universal. Tá? Não é o problema dos universais que nós estudamos quando estamos
contemplando, né, a filosofia medieval, tá? É um problema intrínseco a quando nós universalizamos através de categorias, certo? É nesse sentido aqui que a gente falou de problema do universal. Hegel já falava sobre isso, a dialética da identidade e da diferença. Você define algo pelo que ele é e automaticamente cria uma fronteira que deixa coisas de fora. E quando falamos de categorias raciais, melhor dizendo, quando falamos de categorias sociais, raça, gênero e classe, essa questão ganha uma dimensão prática e ética enorme, porque as pessoas que ficam do lado de fora da categoria podem simplesmente desaparecer do campo de visão social. Uma teoria pode ser racional, uma lei pode ser justa, um movimento pode defender causas legítimas e ainda assim todos eles podem, simultaneamente, invisibilizar certas experiências. Isso é o problema filosófico que a interseccionalidade vem tentar responder. Agora, deixa eu te contar uma história. É 1851, Estados Unidos. Uma mulher sobe num palanque, numa convenção pelos direitos das mulheres em Ohio. Seu nome é Sojourner Truth. Ela era escravizada, foi libertada e agora está olhando para a plateia, majoritariamente branca, que debate os direitos das mulheres. E ela diz uma frase que vai ecoar por mais de um século. E eu não sou uma mulher? O ponto dela era desconcertante. O feminismo da época falava sobre a fragilidade das mulheres, sobre como as mulheres precisavam de proteção, sobre como as mulheres eram delicadas, emocionais e sensíveis. E só Journir Truth, que tinha arado campos, carregado peso, sofrido violência física, ela perguntava: essa descrição fala sobre mim? Isso descreve a minha experiência? Não. Porque as feministas brancas estavam descrevendo a experiência de mulheres brancas e chamando isso de a experiência das mulheres. A categoria que usada era mulheres, mas havia uma experiência que não cabia nela. Algumas décadas depois, W.E.B. Du Bois vai cunhar uma das ideias mais potentes da sociologia do século XX, o conceito de dupla consciência. Du Bois, tá? Falei Du Bois, pelo amor de Deus. O Du Bois vem agregar aqui na nossa discussão. Porque ele dizia que o negro americano vivia com uma consciência dividida. Se via sempre através dos olhos de quem o observava de fora. Sentia permanentemente essa tensão entre ser americano e ser negro, como se fossem duas identidades que o mundo não conseguia integrar. Du Bois entendia que raça, classe e nação se entrelaçavam para criar experiências únicas, que não dava para separar ou melhor, é pobre porque é negro, de é negro porque é visto como pobre. Não tem como separar. Mas, isso é interessante, Du Bois deixou o gênero de fora. Sua análise era poderosa e ainda assim parcial. E mulheres negras, mais uma vez, viviam numa experiência que não estava completamente contemplada nem pela análise de Du Bois sobre raça, nem pelo feminismo dominante pelo gênero. Chegamos em 1970 e um grupo de mulheres negras lésbicas feministas se reúne em Boston. Elas se chamam de Combahir River Collective, uma referência a uma operação de libertação de escravizados liderada por Harriet Tubman. E elas fazem algo radical. Elas diziam: não dá para lutar apenas contra o racismo e ignorar o sexismo. Não dá para lutar apenas contra o sexismo e ignorar o racismo. Não dá para lutar apenas não dá para lutar apenas pela classe e ignorar tudo mais. Nossa opressão é simultânea, é um entrelaçamento, é uma teia, não uma fila. Elas criaram um conceito de simultaneidade, a ideia de que raça, classe, gênero e sexualidade não agem separadamente na vida de uma pessoa, elas agem ao mesmo tempo, em cada situação, em cada decisão, em cada olhar que recebemos. E é aqui que a questão filosófica se torna também uma questão política.
Quando os próprios movimentos de libertação reproduzem as exclusões que dizem combater, o que fazemos com isso? Na mesma época, Angela Davis publica Mulheres, Raça e Classe. Bell Hooks publica Não Sou Eu uma Mulher? André Lorde escreve sobre a erótica, a raiva e a diferença. Cada uma dessas mulheres está fazendo a mesma coisa de ângulos diferentes, mostrando que a experiência humana não pode ser capturada por uma única lente, que a realidade de uma mulher negra, pobre, migrante, lésbica, não é simplesmente a soma de cada uma dessas identidades. É algo qualitativamente diferente. É um cruzamento que gera uma experiência própria. É como a diferença entre misturar tintas e fazer uma colagem. Na colagem, você vê as peças separadas. Na mistura, surge uma cor nova, que não existia em nenhuma das tintas isoladas. A experiência de opressão múltipla não é aditiva, é um novo fenômeno. É 1989, avançamos um pouquinho no tempo. Uma professora de direito chamada Kimberly Crenshaw publica um artigo numa revista jurídica americana. O título é longo, acadêmico, mas o argumento é cirúrgico. Ela vai analisar um caso jurídico real, o caso de Grafenried contra a General Motors. E a partir desse caso, ela vai nomear algo que já existia na experiência vivida de mulheres negras há décadas, mas que ainda não tinha um nome técnico. Crenshaw vai chamar isso de interseccionalidade. Ela que vai nomear o termo. Emma de Grafenried e outras trabalhadoras negras processaram a General Motors por discriminação. A empresa tinha uma política de demissão baseada em tempo de serviço. E quem tinha menos tempo de serviço eram as mulheres negras, porque a empresa historicamente contratava mulheres apenas para o trabalho administrativo, e nesse setor eram brancas. E contratava negros apenas para o chão de fábrica, e nesse setor eram homens. Mulheres negras nunca tinham sido contratadas para nenhum dos dois setores, nem para o setor onde havia mulheres brancas, nem para o setor onde havia homens negros. Quando vieram as demissões por tempo de serviço, elas foram as primeiras a ir. Né? Elas abriram um processo, então. E aí veio o raciocínio do tribunal. Discriminação racial? Mas a empresa contrata negros. Discriminação de gênero? Mas a empresa contrata mulheres. Caso encerrado, não provado. A lógica era perfeita e completamente cega ao mesmo tempo. Porque o problema não era ser negra e não era ser mulher. Era ser negra e mulher. E para esse cruzamento, o sistema jurídico simplesmente não tinha uma categoria. Crenshaw usou a metáfora de um cruzamento, de uma encruzilhada. Imagina um cruzamento de ruas. O carro que bate em você pode vir em qualquer direção. Se um carro vem da rua do racismo e outro vem da avenida do sexismo, e você está na esquina, o dano que você sofre não é causado por um pelo outro separadamente, é causado pelo cruzamento. E se o direito só procura o carro que veio da rua do racismo, ou só o carro que veio da avenida do sexismo, ele nunca vai compreender exatamente o que aconteceu com você. Mas o insight de Crenshaw vai além do direito. Porque o que ela estava revelando no sistema jurídico é o mesmo problema que existe em qualquer sistema de pensamento que trabalha com categorias isoladas. O direito não estava sendo malicioso, estava sendo limitado. Estruturalmente limitado pelas formas como categoriza a experiência humana. E isso é uma questão filosófica profunda. Hannah Arendt, que viveu na pele o que é não caber em nenhuma categoria, como judia, como apátrida, como intelectual em exílio, ela dizia que o maior perigo não é a crueldade deliberada, é a incapacidade de pensar. A incapacidade de perceber o que está diante de você, porque seu sistema de categorias não tem ferramentas para isso. Não é apenas que o direito falhou com Emma de Grafenried, é que nossa forma de pensar sobre a experiência humana pode sistematicamente falhar com certas pessoas sem que ninguém conscientemente queira que isso aconteça. Certo? Mas você pode estar pensando, isso é muito conceitual.
O que é que isso muda na prática? Muda muita coisa. Deixa eu te dar alguns exemplos. Na saúde. Por décadas, a pesquisa médica foi feita principalmente com corpos masculinos brancos de meia idade. O resultado, qual era? Sintomas de infarto em mulheres foram sistematicamente subdiagnosticados, porque os sintomas femininos não se encaixavam no padrão masculino que os manuais descreviam. Corpos que não cabiam na categoria padrão ficavam invisíveis para o diagnóstico. Na educação, uma escola que trata todas as crianças como se tivessem as mesmas condições de partida em relação ao conhecimento, né? Ignora que uma criança negra, pobre, que mora a 2 horas da escola e que cuida de seus irmãozinhos mais novos, não está em posição de igualdade para aprender. Tratar iguais os desiguais não é justiça, é reprodução das desigualdades. Na psicologia clínica, quando um terapeuta não considera que o sofrimento de um paciente pode ter raízes não apenas em sua história familiar, mas também em estruturas sociais, em opressões que ele vive por ser quem é, no corpo que tem, no lugar que ocupa, esse terapeuta está fazendo uma análise incompleta. O sofrimento humano não é apenas individual, ele tem endereço social. Mas tem uma dimensão aqui que a filosofia e a psicologia precisam olhar conjuntamente. Quando uma pessoa vive uma experiência que o mundo ao redor não consegue reconhecer ou nomear, o que acontece com ela por dentro? Frantz Fanon, o psiquiatra martinicano que trabalhou com os colonizados da Argélia, descreve algo devastador. O que acontece quando você percebe que existe através do olhar de quem te oprime. Quando você se vê como objeto e não como sujeito. Quando a própria linguagem disponível não consegue traduzir sua experiência. Isso não é só sofrimento político, é sofrimento ontológico, é uma ferida no nível do ser. Lélia Gonzalez, aqui no Brasil, falava sobre como o racismo e o sexismo se combinavam para criar um apagamento duplo na mulher negra brasileira. Ela existia, mas não era vista. Trabalhava, mas não era reconhecida. Criava filhos dos outros, mas a maternidade dela era invisível. Não caber nas categorias disponíveis não é apenas um problema jurídico-político, é uma forma de solidão existencial. Agora, um dos maiores sinais de maturidade intelectual é a capacidade de defender uma ideia e, ao mesmo tempo, examinar seus limites. E a interseccionalidade, como qualquer teoria, tem pontos críticos importantes, claro. Não estou dizendo que ela está errada, estou dizendo que pensar com rigor significa também perguntar onde é que essa lente não enxerga bem. O primeiro risco é o que podemos chamar de fragmentação. Se toda experiência humana é única, porque cada pessoa carrega uma combinação singular de identidades, como construímos qualquer forma de ação coletiva? Como é que a gente constrói? Como alguém diz, eu pertenço a um grupo, se minha identidade é a intersecção de 10 variáveis diferentes? A política precisa de alguma generalização para funcionar. Precisa de categorias, precisa de bandeiras, precisa dizer nós. E quando a análise se torna tão granular que cada pessoa é uma categoria em si mesma, como é que a gente organiza as lutas coletivas? Esse é um problema real. E os críticos da interseccionalidade levantam isso com razão. Né? Tem um problema na generalização, na universalização em uma única categoria. Mas se a gente subdividir demais, a gente vai ter um outro problema. Né? Que a gente vai chegar a tratar a praticamente dizer que todo mundo é tratado individualmente nessas questões políticas, e aí a política não vai ter como ajudar essas pessoas, vamos dizer assim, né? Fazer ações para resolver esses problemas, para olhar questões sociais como poderia olhar por meio de categorizações. Então eu sei que existe o meio termo entre a universalização demais e a especificação demais. Existe o meio termo, tá? Por isso, mas a crítica aqui é em relação à universalização. Bom, o segundo risco, e esse filosoficamente mais denso, é o risco de essencialização. Quando a análise interseccional enfatiza muitas estruturas sociais, pode criar a impressão de que o sujeito é simplesmente o produto de suas identidades. Que você é mulher, mais negra, mais pobre. E essa soma te determina completamente.
Mas o ser humano tem uma capacidade que a filosofia chama de liberdade e a psicologia chama de subjetividade. Ele tem a capacidade de se relacionar com as estruturas que o formam, de contestá-las, de ressignificá-las, de criar a si mesmo dentro de um contexto que não escolheu. Sartre dizia: você não escolhe as circunstâncias em que nasce, mas você escolhe o que faz com essas circunstâncias. Uma análise que só vê estrutura e não vê sujeito corre o risco de também produzir uma certa invisibilidade. Só que dessa vez, invisibilidade da agência humana. Novamente, existe o perigo de uma excessiva generalização a ponto de você reduzir o sujeito a marcadores sociais. Mas, se a gente individualiza demais, a gente pode acabar, de certo modo, culpabilizando a vítima. Também existe essa outra questão, né? Entre é só social e é só individual, há um meio termo, né? A crítica aqui, né, o ponto de atenção é em relação a reduzir o sujeito a marcadores sociais e esquecer dele enquanto sujeito. O terceiro risco é aquele que eu chamaria de competição de sofrimento. Quando o pertencimento a categorias marginalizadas vira uma espécie de capital moral. Quanto mais opressões você carrega, mais autoridade você tem para falar. E aí algo estranho acontece. O sofrimento deixa de ser uma realidade a ser superada e vira uma identidade a ser reivindicada. E aí se criam hierarquias avessas, em que quem mais sofreu tem mais direito à voz, o que paradoxalmente pode silenciar justamente as pessoas que o conceito queria dar voz. Porque nesse jogo ninguém nunca sofreu o suficiente, sempre há alguém com mais categorias de opressão. Então, é preciso reconhecer esses eixos onde aquela pessoa, né, os eixos que cruzam na experiência de vida daquela pessoa, né? Só que se você ficar procurando quanto mais eixos melhor para falar sobre, a gente cria nessa hierarquização do sofrimento. Obviamente, novamente, né? Obviamente, a gente pode tratar cada pessoa de modo individual, olhando para os eixos, né, que se aplicam àquela pessoa. Se a gente está falando, por exemplo, de psicologia, né, é possível você fazer isso, sem ficar comparando e hierarquizando. Né? Cada pessoa está num cruzamento ali de vários eixos. Umas mais, outras menos. Mas não é como se esses eixos se somassem, né? Mas eles individualizam sim essa experiência, né? Mas tem que ter o cuidado para não dizer que só quem pode falar é quem tem mais eixos ali, quem tem mais vulnerabilidades, e aí esquecer quem está ali no intermediário, né? Quem não é nem o geralzão do universal, né? Aquela categoria que geralmente só se usa ela, e aquela pessoa que tem diversas vulnerabilidades, e aí você esquece de quem está ali no meio. Claro que existe uma forma de ver isso, né? A gente está falando aqui só das possíveis críticas ao conceito, né? A fragmentação infinita, o risco de reduzir o sujeito a marcadores sociais e o risco de hierarquizar o sofrimento. Mas sim, existem formas de trabalhar esse conceito sem cair nesses erros. Então, onde a gente chega hoje? A interseccionalidade não é apenas um conceito político, é uma revelação filosófica. Ela nos diz que toda categoria que usamos para organizar a experiência humana tem um ponto cego. Todo mapa tem um território que ele não consegue mostrar. E quando esse ponto cego coincide com a vida de pessoas reais, pessoas que existem no cruzamento de múltiplas identidades, essas pessoas simplesmente somem do radar jurídico, do radar estatístico, do radar das teorias que pretendem defendê-las. Crenshaw não inventou isso. Sojourner Truth já sabia. Lélia Gonzalez já sabia. O Comba River Collective já sabia. O que ela fez foi nomear. E dar nome a um problema é o primeiro passo para que ele possa ser visto. Do ponto de vista filosófico, o que a interseccionalidade nos desafia a fazer é algo muito mais difícil do que simplesmente ampliar a lista de categorias.
ela nos desafia a questionar a própria lógica categorial, a perguntar: será que o real é mais complexo do que qualquer sistema de classificação que inventamos para entendê-lo? A hermenêutica de Gadamer nos lembraria: toda interpretação parte de um lugar. Nenhum olhar é neutro, e a questão não é se temos um ponto de partida, é se temos consciência do ponto de partida. A fenomenologia de Merleau-Ponty nos diria: a experiência vivida no corpo é irredutível a categorias abstratas. O corpo negro, o corpo feminino, o corpo pobre, cada um carrega uma relação com o mundo que nenhuma fórmula abstrata consegue capturar completamente. Quantas experiências humanas continuam invisíveis? Não porque não existam, mas porque ainda não aprendemos a vê-las. Quantas, né? E essa é a pergunta que eu quero deixar com você hoje. Não como tarefa, não como angústia, mas como bússola. No próximo episódio a gente vai continuar essa jornada. Vamos mergulhar mais na interseccionalidade. Mas por hoje já fizemos o caminho essencial. Entendemos de onde vem a ideia, porque ela surgiu, o que ela revela e onde ela também tem seus limites. Porque uma filosofia que honestamente examina seus próprios limites é muito mais poderosa do que uma doutrina que se recusa a ser questionada. Obrigado por ter caminhado até aqui comigo, e se esse episódio fez algo se mover dentro de você, uma pergunta, uma inquietação, um reconhecimento, compartilha, manda para alguém, porque filosofia que fica só na cabeça de uma pessoa é meio que filosofia pela metade. A Odisseia continua, até nosso próximo episódio. Tchau, tchau.